A graça e a paz, amados, estamos aqui para trazer o resumo da nossa lição bíblica da Escola Dominical, a lição de jovem. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, né? O título é Judas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença, o caso de Judas, né? O nosso texto do dia está em Lucas capítulo 6, versículo 16. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. A nossa síntese da nossa lição está: Judas é o exemplo de uma pessoa que pode andar próximo de Jesus e ainda assim ser corrompida por seus próprios interesses, né? Infelizmente foi o que aconteceu com o apóstolo de Jesus, o traidor, né? E o nosso objetivo aqui principal é mostrar que Judas foi um dos 12 discípulos, né? E apresentar Judas como traidor e como se deu a traição de Judas. O nosso texto bíblico está em João capítulo 13, versículos de 1 a 5 e capítulo 21, versículo 22 e capítulo 22, de 26 a 30. Repetindo, João capítulo 13, versículo de 1 a 5 e capítulo 21, 22 e o capítulo 22, 26 a 30, ok? Vamos lá. Agora, antes da aula, eu quero te pedir para você que está aí me dando a honra aí da tua presença, você venha se inscrever em nosso canal, ok? Se inscreva aí em nosso canal, nos ajuda aí a alavancar o nosso canal, porque a gente precisa, né? Sem visualização, sem inscrição, não tem como a gente progredir aqui no YouTube, né? Então a gente precisa da sua inscrição, do seu like, do seu compartilhamento, do seu comentário, e também que você dê um toquinho aí no sininho, para quando a gente botar novos vídeos, você possa receber as nossas visualizações, tá bom? Então, as nossas notificações, ok? Então fica conosco aí até o final, tá bom? E nos ajuda aí com a sua inscrição em nome de Jesus. Compartilhe aí com seus amigos, porque aqui a gente só quer ensinar a palavra de Deus, tá bom? Bem, lição 12, quando Judas, né, que foi o traidor, ele realmente deixou a desejar, né? Nós vamos ver isso aí com um pouquinho de detalhe, porque realmente você pode achar até estranho ou impossível, não sei, como que uma pessoa anda com Jesus, é chamado, escolhido, né? Ele anda com Jesus, vê os milagres, vê o poder, vê a santidade, e ele a si mesmo ainda atrai a pessoa de Jesus. Para a gente ver como que é o ser humano, né? Como que o ser humano é falho. O pecado realmente ele trouxe uma desgraça para o coração humano, e o Deus respeita o nosso livre-arbítrio, né? Ah, mas Judas foi escolhido desde do Velho Testamento para ser o filho da perdição. Não, Deus não escolheu ele. Ele se tornou filho da perdição porque Deus é onisciente. Não é porque Deus sabe alguma coisa, né, pela sua presciência, que a pessoa foi obrigado a ser aquilo. Não. Deus sabe porque Ele é onisciente. Deus sabe amanhã o que eu vou fazer. Mas não significa que eu vou fazer obrigado. Deus sabe que eu vou fazer porque quero, né? Então a gente tem que entender isso. Não é Deus que fez ele um filho da perdição, não. É Ele que decidiu ser. Tá? Vamos mais para frente. Então, nós vamos estudar nessa lição a respeito de um homem, né, que andou próximo de Jesus o máximo possível. Ele entrou, né, mas nunca permitiu. Veja bem, andar próximo de Jesus não quer dizer nada, não tem como ser mais ou menos não, ou é crente ou não é, né? Então, mas ele nunca permitiu que fosse, né, Jesus fosse o Senhor da vida dele, nem Salvador, porque a sua vida estava ali diante de Deus, permitiu tudo, né, viu tudo, mas
não quis se comprometer. Então, ele entrou na história como os demais apóstolos, não como os demais apóstolos. Como nós conhecemos Pedro hoje, como nós conhecemos João, agora como nós conhecemos Judas, totalmente diferente, totalmente diferente. Então, as nossas atitudes hoje é que vai refletir de como nós vamos ser lembrados no futuro, entendeu? Nossas atitudes hoje é que vai influenciar o que as pessoas vão pensar da gente no futuro. Vê a atitude de Judas. O Judas só é lembrado como traidor. Vê como Pedro é lembrado, apesar de todas as vaciladas dele. Ele se redimiu. Essa é a chance que Deus dá a todos os homens. Que todo mundo peca, Deus sabe. Agora, o que Deus quer é o quê? Arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Para que Deus comece tudo de novo na nossa vida. Porque Deus é o Deus da oportunidade. Judas teve oportunidade, mas não segurou, certo? Ele foi um tesoureiro que, além de ter traído Jesus, a Bíblia diz que ele não roubava o que estava ali dentro da bolsa. Bem, número 1, Judas, um dos 12 escolhidos, um discípulo de Jesus. Bem, Judas Iscariote foi chamado por Jesus para ser um dos seus discípulos, Jesus passou a noite em oração, está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 13. Jesus passou a noite em oração. Jesus, ele não escolheu Judas sem antes, Judas os 12, sem passar uma noite em oração. Judas, que o trairia, foi escolhido juntamente com os 11 discípulos. Nós cremos que juntamente com os outros ele foi enviado, Ele operou milagre, ele operou a libertação das pessoas e voltou com alegria. Cremos que Judas ele fez parte daqueles 2 que Jesus enviou, 2 em 2, E eles voltaram felizes da vida, alegre. Por quê? Porque Deus usou eles para fazer milagre. Jesus deu poder a eles para fazer. E nós acreditamos que a Bíblia também não diz, se a Bíblia não diz um sim, também não diz um não. Então eu acredito que ele realmente foi usado ali, Mas só que com o passar do tempo você vê como é que o ser humano é. Com o passar do tempo ele foi mudando de ideia, porque talvez o Messias que ele esperava, conforme nós vamos ver mais na frente, não era aquele que ele estava esperando. Às vezes muita gente se desanima na obra, porque a obra não está funcionando do jeito que ele quer, não é da maneira que ele quer, não é, entendeu? Não é do modo egoísta que ele quer, e muitos desistem, porque está projetando muito a Jesus, não é ele. Então, acontece isso, as pessoas mudam muito, Então, Judas ele foi enviado, conforme nós já dissemos, e também deve ter curtido um pouco da alegria, Judas, ele teve o melhor amigo, certo? Jesus falou, já não vos chamo servo, chamo amigo. Então Jesus era o melhor amigo que Judas poderia ter, juntamente com os discípulos, Judas teve o melhor mestre, teve o melhor pregador, teve o melhor operador de milagre, e tudo que Judas teve ali em referência a Jesus foi o melhor. Ninguém poderia ter o melhor mestre do que Jesus, ninguém. E Judas teve o melhor em todos os aspectos. Então, muitas vezes, a culpa das pessoas não é do mestre, é dele mesmo, que não assimila os ensinamentos. Nós temos que ouvir e praticar. Bem-aventurado aquele que ouve e guarda. Bem-aventurado aquele que ouve e obedece. Porque ouvir só não traz nenhum benefício, como não trouxe para Judas. Ele aprendeu tudo que um homem podia aprender com Jesus, mas não colocou em prática, Número 2, um homem que lidava com dinheiro, está lá em João capítulo 12, versículo 6. Então, para quem é ganancioso, e tem amor ao dinheiro, como no caso de Judas, lidar com dinheiro pode ser um problema, sem generalizar, claro, especificamente aqui, uma pessoa do tipo de Judas ter que lidar com dinheiro, do jeito que ele mostrou ser ganancioso ao ponto de vender Jesus, então, quer dizer, é complicado, essas coisas assim colaboram para a ganância da pessoa, certo? Então, ele vendeu Jesus por 30 pratas, Isso aí não é fácil. Valorizou bem,
para não dizer o contrário. Então, sempre, né, ele foi colocado à prova no seu ponto fraco. Isso acontece. A maioria das pessoas, eles são colocados à prova nos seus pontos fracos. Eles têm que vencer aquela parte fraca da vida deles. Entendeu? Nós somos colocados à prova no nosso ponto fraco. Entendeu? Isso aí não tem jeito. Você sempre vai ser provado no seu ponto fraco. Aonde ali você é mais vulnerável. Entendeu? Então você vigia nessa parte. Porque é ali que o diabo vai bater. Porque o Satanás, ele sabe qual é a isca, né, que pode derrubar uma pessoa. Assim como um caçador que vai caçar, ele não é bobo, ele sabe qual é o laço que vai pegar o animal. Né? Igual o peixe, quem vai pescar sabe a isca certa para cada tipo de peixe. Satanás também sabe o seu ponto fraco, o seu ponto vulnerável, e é ali que ele vai julgar a isca certa. Pessoas que têm inclinação carnal para adultério, para prostituição, entendeu? O diabo sempre vai procurar botar alguém ali, né? Alguém, uma mulher bonita, qualquer coisa ali, ou um homem, ou vice-versa, para poder te atrair. Pessoas que com dinheiro, né, que é atraído pelo dinheiro de uma forma gananciosa, Satanás sempre vai procurar manter ali, né, ele em condições de ter acesso a bastante dinheiro. Por que vem a corrupção? A pessoa tem liberdade, tem acesso a somas altíssimas de dinheiro e ele não suporta, ele entra fazendo a vigarice para poder ter mais ainda. O ganancioso, ele nunca está satisfeito com o que ele tem, ele quer sempre mais, e é ali que Satanás vai bater na tecla. Pessoas que é tentada ao poder, quanto mais poder melhor, ele não se satisfaz, o diabo vai trabalhar ali. Então é assim que Satanás faz, certo? Então Deus permite que nós sempre somos tentados no nosso ponto fraco. E Judas era o caso, ele roubava o que se colocava na bolsa, era ladrão, como veremos adiante, tá? Um ladrão, né? Além do amor e ganância, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos abandonaram o Senhor entrando por esse caminho, né? Ele, além de ganancioso, roubava o que se colocava na bolsa. Em alguns casos, né? Sem generalizar, mas a teologia da prosperidade, em muitos lugares, ela coloca essa parte acima da salvação de alma como mais importante, entendeu? Inclusive a pobreza é tido como alguma falta, algum erro na vida da pessoa. Tem algum pecado, tem alguma coisa errada, alguma coisa que não está funcionando, senão ele não estava passando necessidade, certo? Ele não seria nem pobre. Isso aí é o pensamento radical da teologia da prosperidade, sem generalizar, né? Porque eu acredito que nós não devemos fazer apologia nem da pobreza nem da riqueza. Nós temos que fazer apologia do que é certo, do que é correto, aquilo que Paulo escreveu. Temos o necessário, estejamos satisfeitos. Quando Deus deseja, Ele acrescenta, certo? Com certeza. Ok? Então, é digno, né, o obreiro do seu salário. Isso não quer dizer que um obreiro não pode ganhar da obra. O obreiro pode, porque aquele que labuta na obra, dá o seu tempo na obra, né? A Bíblia diz que o digno é o obreiro do seu salário, aquele que trabalha realmente, dá o seu tempo integral na obra de Deus, ele é digno do seu salário, certo? E Jesus, ele tinha lá aquelas mulheres, principalmente, que ajudavam o ministério dele financeiramente. Está lá em Lucas capítulo 8, né? Aquelas mulheres abençoando a Jesus, e abençoando com dinheiro. E Judas roubava uma parte para ele. Infelizmente, né? Ele não valorizou nada daquilo que Jesus fez para ele. Número 2, então, parte 2. Judas, o traidor. O pecado da proximidade. O diabo deu a isca certa a Judas, né? O dinheiro. Nós já falamos sobre isso. A Bíblia diz que o diabo colocou no coração de Judas. O diabo colocou no coração de Judas que traísse Jesus. Certo? Então, aproveitando que o seu espírito ganancioso. Ele queria trair, mas ele tinha que ter um motivo para trair.
né, um atrativo também. O motivo era que Jesus não estava fazendo o que ele queria. Talvez ele quisesse um Messias que pegasse em arma, um Messias que chegasse, tomasse logo Roma e dominasse tudo. Talvez ele esperasse um Messias assim. Como o Messias não vem montado num cavalo branco agigantado, né, num guerreiro, com a espada lá na frente, veio montado num jumentinho, porque Jesus, antes de libertar do jeito que Judas pensava e outros apóstolos, Jesus veio primeiro para libertar a gente das garras de Satanás, né? Jesus veio libertar a gente das garras do diabo. É isso que as pessoas não entendem, que Jesus primeiro veio libertar, fazer a libertação espiritual, para depois fazer a libertação política, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Então o diabo colocou no coração de Judas que traísse Jesus, aproveitando o seu espírito ganancioso, e também que Judas estivesse frustrado, né? Porque o diabo também, ele colocou uma frustração no coração de Judas, para que ele ficasse frustrado com a forma mansa e humilde que Jesus agia. Judas jamais ia aceitar aquele negócio de apanhar numa face da outra, e se levou a camisa, leva a capa também. Judas não aceitava isso. Ele queria que Jesus tomasse tudo, como os discípulos também pensavam, né? Então, isso aí foi o ponto fraco deles. Então, ele não aceitava a forma como Jesus agia, né? Sem pegar em arma, sem nada, ele não aceitava. Então, o preço que Judas traiu Jesus foi 30 moedas de peça. 30 peças de prata que ele traiu Jesus. Foi o preço, né? E nem ficou com esse dinheiro. Número 2 aqui. Uma profecia cumprida. A traição, ela foi profetizada lá no Salmo 41, versículo 19. Judas foi predestinado? Não. Certo? Deus, as escrituras são prescientes. Ela sabe. Entendeu? Isso aí é tranquilo, a presciência de Deus não muda a minha responsabilidade. Não é porque Deus sabe que eu vou cometer um pecado, não quer dizer que isso aí me tira a responsabilidade. Não, o responsável sou eu, né? E não quer dizer que foi Deus que me levou a fazer aquilo. Não, Deus sabe que eu ia ser isso e isso e pronto. Entendeu? Deus sabe o que eu vou comer amanhã, o que eu vou fazer, quantas horas eu vou dormir, aonde eu vou. Deus sabe tudo isso, mas não é Deus que está fazendo eu ser assim. Deus sabe, falando em tese, Deus sabe se eu vou fazer uma maldade amanhã ou não. E se ele falar, ele vai fazer uma maldade amanhã com alguém. Ele sabe. Mas não é porque ele falou que é ele que vai fazer ou fazer isso, que eu fui predestinado a fazer isso. Não, eu vou fazer porque eu quis. E Deus sabe que eu ia fazer. Só isso. Entendeu? Então, é essa forma aí. Então a profecia foi cumprida. A traição foi profetizada. Então Judas não foi um predestinado para fazer aquilo, não foi predestinado para o inferno. Então as escrituras, elas são prescientes. O suicídio de Judas também foi uma opção de Judas, entendeu? O mesmo diabo que levou Judas a trair Jesus é o mesmo que levou ele a trair, ao se suicidar. Então não tem como, o mesmo diabo que levou Judas a trair Jesus é o mesmo diabo que levou Judas a se suicidar. Judas não era obrigado a se suicidar. Ele se suicidou porque quis, com a atitude dele, lógico, motivada por Satanás. Entendeu? O diabo, as pessoas têm que entender isso. O diabo veio roubar, matar e destruir. 3 coisas. E quando o diabo está fazendo isso, ele está fazendo aquilo que é da sua peculiaridade. É ele que faz. Entendeu? Não tem jeito. Isso aí faz parte da obra satânica. Roubar, matar e destruir. Quando ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo que é a sua profissão. Ele só está no... Jesus deixou claro, é para isso que ele está no mundo, para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, da qual Judas desprezou e traiu, é que veio dar vida e vida com abundância. Então, de um lado tem Satanás matando, roubando, destruindo. Do outro lado, o Todo-Poderoso dando vida e vida com abundância. Certo? Não é uma disputa. O diabo não é nada diante de Deus. Certo?
Não é uma disputa de quem faz mais, quem leva mais. Não. As pessoas que decidem o lado que eles querem ficar. Quer ficar do lado de Satanás ou quer do lado de Jesus? Do lado de Jesus vai ter vida e abundância. Quem ficar do lado de Satanás vai ser roubado, vai ser morto e destruído. Roubar, matar e destruir. É a obra completa de Satanás na terra. Né? Bem, como Jesus tratou Judas? Esse é um problema um fato muito importante. Por quê? Porque Jesus amou ele até o fim. Jesus sabia, mesmo Jesus falou, um de vós é diabo. Certo? Eu tenho certeza que Jesus não chamou um diabo para o seu apostolado. Ele se transformou. Certo? Ele resolveu mudar o seu destino. Entendeu? Como já desde o Velho Testamento já é dito, eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva. Está lá em Deuteronômio. Eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte. Agora, escolhe a vida. Deus, ele bota duas opções diante de nós, mas ele dá uma orientação. A vida é o caminho certo. Certo? Jesus falou que tem duas portas, tem dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Mas ele diz, escolhe o caminho estreito, que leva à vida, porque o caminho largo leva para a perdição eterna. Então, o homem tem sempre duas opções diante dele, mas sempre Deus mostra na palavra, né, o resultado das nossas escolhas. Se eu escolher o caminho errado, é o inferno. Se eu escolher o caminho certo, é Deus. Né? Então, Jesus, mesmo assim, Jesus amou ele até o fim, sabendo disso tudo. É assim que Deus é. Deus sabe todo mundo que vai querer e quem não vai querer ele. Mas Deus ama a todos. Agora ele vai recompensar segundo as nossas obras. Né? Então, em João 3,1, mostra que Jesus não fez acepção de pessoa. Ele mesmo sabendo que Judas era um traidor, né? Jesus tratou todos iguais. Jesus tratou Pedro igual ao João, João igual ao Judas. Mesmo sabendo dessas coisas todas, Jesus ele não mudou a sua forma de amar nem de tratar. Né? Mesmo sendo um Judas na vida, Jesus amou ele e amou até o fim. Mesmo lá no Getsemane, ele chamou Judas de amigo. Aqui veio amigo. Não foi ironia, não. Jesus falou de coração. Né? Jesus não usava essas coisas assim, dessa forma, não. Então, apesar também de que todos os discípulos deixaram a desejar, sabemos disso, né? Todos deixaram a desejar, não como Judas, claro, né? Muitos deixaram pela sua fraqueza, deixaram a desejar pela fraqueza deles, mas não por maldade, certo? Como Judas. Mas tiveram perdão de Jesus. Todos que agiram pelas suas fraquezas, como Pedro negou Jesus, teve um arrependimento tremendo, né? Porque o grande problema aqui é o seguinte, a pessoa às vezes, ele comete o pecado, por que às vezes a pessoa vai se suicidar? Porque ele não quer enfrentar o problema que ele arrumou, entendeu? Pode ser covardia, mas pode ser orgulho também, né? Muitas pessoas não vão pedir perdão, não se arrepende, sente só um remorso, é porque o orgulho não deixa. Ele acha difícil se humilhar. Né? E outros são covardes, não quer assumir o problema que ele arrumou. Então Judas pode ter se acovardado ou pode ser um orgulho no coração dele que impediu dele fazer igual Pedro, se arrepender amargamente, chorar e pedir perdão. Entendeu? Às vezes pode ser isso, ok? Então Jesus, mesmo sabendo que Judas não ia se arrepender, Jesus deu chance a Judas. Então Deus lá do céu, ele sabe quem vai se arrepender e quem não vai, mas ele dá chance a todo mundo. Entendeu? Não tem como reclamar. Bem, vamos para a parte final. Jesus deu a ele a ceia, né? Jesus deu oportunidade a Judas até no último momento, certo? Inclusive conscientemente ele tomou a ceia, certo? Ele tomou a ceia com consciência do que estava fazendo. Tomou em pecado, né? Porque o diabo já tinha posto no coração dele para atrair a Jesus, certo? Importante aqui saber que depois que o diabo colocou o desejo no coração de Judas de trair Jesus e Judas aceitou,
Aí a Bíblia diz que o diabo entrou nele. Depois da ceia, o Satanás entrou, aí pronto, ele perdeu o domínio. Aí Satanás passou a dominar. Vocês estão vendo como é que é a trajetória? Primeiro o diabo tenta, certo? Depois ele coloca o desejo do que ele quer que você faça. Aí tu aceita, aí ele entra. Depois que ele entra, ele domina. Entendeu? Vamos lá. Número 2. Jesus deu a ele a ceia. Tomou com consciência, tomou indignamente. Mas tomou. Jesus não impediu ele de tomar. Você não vai tomar a ceia, não. Por quê? Porque até ali ele ainda podia se arrepender. Certo? Se ele quisesse. Jesus sabia que ele não ia se arrepender. Mas Jesus seguiu os mesmos passos normais, por amor. Para depois ele não dizer que ele não teve chance. Ele teve, não se arrependeu porque não quis. Né? Posteriormente ele sentiu o quê? Remorso. Remorso é uma coisa. O remorso você volta a praticar. O arrependimento você não pratica mais. Número 3. Jesus lavou os pés dele. Está lá em João 13, 12. Jesus, ao lavar os pés dos seus discípulos, lavou os pés de Judas também. Judas permitiu lavar os pés, mas não lavou a alma. Né? Só lavar o pé, tomar um banho, é normal. Agora lavar a alma, que estava cheia de pecado, ele deu no pé. Né? E com a alma dele continuou contaminada. Quando Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos, esse papel era dos escravos, aqueles escravos de menos importância, né? É que lavavam os pés das pessoas que chegavam de viagem, chegavam em casa, né? Então tinha aqueles escravos de pouca importância. Esses escravos eram usados para lavar os pés dos visitantes, para hospedar as pessoas. As pessoas andavam muito, né? Então era um alívio quando vinha lavar os pés e tal. Isso aí era uma cortesia da casa, mas feita através dos escravos. Então Jesus, talvez quando Jesus pegou lá a bacia, tudo, a toalha para enxugar, talvez os discípulos ficaram até assustados, né, os apóstolos. Poxa, será que Jesus vai querer que eu vá lavar os pés um dos outros? Vai me humilhar? Quando acaba, para surpresa deles, quem lavou foi o próprio Jesus. Ele não achou humilhação nenhuma e ele ainda falou, olha, assim como eu lavei o pé de vocês, vocês também lavem uns aos outros. Quer dizer, não tem ninguém, se eu sendo Senhor fiz isso, por que vocês não podem fazer? Né? Mas eu acredito que a questão aqui não é lavar o pé literalmente. A questão aqui é a igualdade, nós somos todos iguais. A função não nos faz superior a ninguém dentro da igreja. Entendeu? Pelo contrário, quanto maior a responsabilidade, né, que nós temos, maior é a nossa responsabilidade diante de Deus. A quem muito é dado, muito é cobrado. Certo? Então, após esse ato, Judas saiu e foi consumar a sua traição. Então, no final, sentindo-se um grande remorso, né? Não é arrependimento, eu não entendo remorso como arrependimento. É igual o Faraó, ora por mim e tal, depois voltava tudo de novo. Tem pessoas que é assim. Ele sente um remorso na alma, mas continua com vontade de pecar. O arrependimento é deixar o pecado, arrependei-vos e convertei-vos. Né? Então Judas, depois dessa confusão toda, desse remorso, ele tenta devolver o dinheiro aos sacerdotes, mas já era tarde, né? Eles rejeitaram o dinheiro e Judas, num ato de desespero, ele fez uma coisa muito triste realmente, né? Se suicida. Então o diabo levou ele ao suicídio, segurou essa alma, né? Então eu acredito que Jesus nos chamou, eu disse no início que Jesus nos chamou um filho da perdição para compor o seu apostolado. Porém Judas, né? Ele se tornou um filho da perdição com a sua atitude. Porque lá em Romanos capítulo 4, no versículo que eu não me lembro, a Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Entendeu? Deus chama aquilo que não é. Por quê? Porque Ele é onisciente, Ele sabe o que aquilo vai ser. Então você fala, mas Ele não é ainda, como é que Deus está chamando? Porque Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Por quê? Porque Ele é onisciente. Entendeu? Porém Judas se tornou, com a sua atitude, um filho da perdição. Tanto que primeiro o diabo colocou o desejo, depois entrou nele, fazendo se tornar um filho do diabo. Então, amado, é essa história aqui
que a gente passa para vocês, tá? E que a gente precisa entender. Então, eu quero aqui ler aqui uma pequena conclusão. Judas poderia figurar entre os apóstolos na história da igreja, como Pedro, como João, né? Poderia ter visto o Senhor ressurreto. Judas perdeu a oportunidade de ver o Senhor após a ressurreição. Que bênção, né? Os apóstolos viram Jesus ressuscitado. Judas perdeu, né? Poderia ter sido batizado também com o Espírito Santo. Perdeu também, no dia de Pentecostes, né? Mas ele entrou para a história como o quê? Como um traidor. Seu nome representa ainda hoje essa imagem. E os seus discípulos também, né? Deixaram a desejar quando abandonaram Jesus em seus últimos momentos de vida, mas foram trazidos de volta à comunhão pelo próprio Jesus ressuscitado. Apenas Judas, né, se perdeu essas oportunidades, tá? Então, seria muito diferente para ele se ele se mantesse fiel. Por isso que eu digo para vocês, jovens, ser fiel até a morte, e Jesus vai te dar a coroa da vida. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa tirar um bom proveito dessa aula. Participe, estude mais, enriqueça e Deus vai te abençoar, tá bom? E não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no meu canal, tá bom? Nos ajuda aí a alavancar o nosso canal. Deus te abençoe e até a última lição agora, a lição 13, na próxima semana. Deus te abençoe.